Opa, é isso aí. Vamos lá, Evelyn, vamos lá. Essas coisas acontecem todo ano, né? Mas não é todo mundo que atura, né? Enfim, a pessoa tem que ter ali um desprendimento, um certo desprendimento, né? Porque imaginemos que na maioria, para a maioria das pessoas, né? Que tendem ali a ter uma certa dificuldade, né? A gente sabe coisas relacionadas a emprego, a também relações familiares ou até até o próprio emprego e coisas do tipo, entre outras coisas, claro, né? Elas não captam bem essa coisa, né? Nem todo mundo tem a fleuma, digamos assim, para passar por esse período, enfim, tem uma facilidade para passar por essas indagações. E, enfim, como é que você observa isso e como é que você tem lidado também, né? Com pacientes e coisas do tipo, geralmente, né, nesse período de final de ano, né? Tem muita reclamação, né? No final de ano as pessoas elas costumam realmente fazer essas programações, né, para o ano vindouro, costumam fazer essas perspectivas, sabe? E muitas das vezes elas ficam mais emotivas, justamente por essa reavaliação do ano anterior, essa perspectiva, como se fosse literalmente a gente no fim do ano não assiste às vezes as retrospectivas do final do ano. E muitas das vezes a gente se emociona com o que aconteceu no Brasil como um todo, no país, né, como um todo, no mundo, mas isso também reverbera, porque culturalmente nós estamos habituados a agir dessa forma. Então, a nossa cultura nos leva à reavaliação das nossas atitudes, das nossas realizações, e inclusive muitas das vezes fazemos uma lista aí do que não realizamos. E isso, na verdade, que é um grande perigo, assim, nessa retrospectiva, da gente ficar focado ou hiperfocado naquilo que não foi realizado. A gente vê até alguns memes, né? A gente está em rede social e a gente ri até de certas situações, né? De pessoas que estão ali no começo do ano e já desistiram, né? Ó, já não dá esse ano, talvez ano que vem. Sim. Levam ali com um pouco mais de humor. Você falou em cultura, né? E cultura a gente sempre faz, claro, né? As comparações com outros países, outras culturas mesmo, né? Que a gente tem uma coisa muito variada. Como é isso? Não sei se você observa isso em outras culturas também. Tem ali em outros países, né? Eles lidam melhor com esse tipo de coisa, essas autocobranças, enfim. Como é que você observa isso também em relação ao exterior? Eu acho que, na verdade, existe mais uma questão mais particular do que necessariamente cultural, diferente, por exemplo, da cultura brasileira para a cultura estadunidense, por exemplo. As pessoas, você vê, né, aquelas grandes festas, você vê todas as vezes aqueles fogos, aquele clima lá de final de ano mesmo, lá a gente tem na Times Square o relógio, né, que vai descendo. Então, isso tudo faz parte do nosso repertório cultural. E eu não acho que exista, na verdade, diferença entre culturas muito significativas em relação a isso. No entanto, nós temos diferenças individuais. Essas diferenças individuais são literalmente caracterizadas por essa ideia de que, para mim, pode ser simplesmente um final de ano, né? Um final de ano em que eu não necessariamente vou verificar o que eu deixei de fazer no ano anterior e não necessariamente vou fazer listas para aquilo que eu estou pensando em realizar para o ano vindouro. Então, a perspectiva é um pouco mais individual, porque culturalmente os países, né, quase que em geral, claro que pincelando ali uma coisa ou outra, você vai ver uma menor importância, no entanto, tem essas festas que são de conhecimento mundial sobre a questão dessa passagem do ano, como se fosse realmente um ritual, como se ela precisasse desse ritual para se perceber uma finalização desses processos. Mas, Evelyn, isso aí também não tem o seu nível de importância, essa coisa de ciclos, encerrar ciclos, iniciar outros, enfim, isso não tem algum tipo de ajuda? Não tem alguma coisa positiva por trás disso?
Tem, na verdade, muitas pessoas buscam esses rituais na ideia realmente de finalização. Nós, até quando a gente fala sobre luto, a gente fala sobre a importância da finalização, a importância das despedidas, a importância do terminar algo e iniciar algo, ou até mesmo ressignificar determinadas experiências. Então, essa perspectiva de simplesmente, não é apenas um dia que terminou e o outro dia que começou, como todos os meses do ano, que na verdade todos os meses do ano se findam e iniciam outro mês. No entanto, é como se fosse a passagem de mudança de ano, de um ano para o outro, que torna maior importância. E aí é como se a gente literalmente finalizasse um ciclo para iniciar outro ciclo. Quando a gente finaliza um processo, como até mesmo se a gente for pensar no processo emocional, a gente está dando um significado e uma significância, ou seja, a gente está colocando aquilo ali dentro de um lugar específico, como se fosse literalmente uma caixinha, que essa caixinha aqui eu já posso guardar, essa caixinha aqui eu já posso colocar de lado e eu já posso pegar essa outra caixinha aqui e começá-la a preencher com outras coisas, colocar novas experiências, novas expectativas. Então é literalmente como se você tivesse aí guardando a caixinha do passado e iniciando a caixinha do futuro. Evelyn, a gente sabe que tem coisas mais pesadas, claro, né? Enfim, nesse período, a lembrança, ainda mais para quem teve perdas bem recentes, né? Algumas são um pouco mais longínquas, mas sempre fica a coisa, né? Da perda, né? A cada final de ano, a coisa da lembrança, e enfim, essa é uma das piores partes, né? Nós temos, inclusive, um aumento eu acho que a última pesquisa que foi feita nos últimos anos, nós temos um aumento de 17% nos casos de pessoas que tiram a própria vida no final de ano. E aí a gente literalmente coloca isso naquele lugar dessa reavaliação, sabe? Nesse lugar onde você vai ver o que você tem, quais são as relações que se estabeleceram, quais não se estabeleceram, que relações findaram, que relações você gostaria de ter iniciado e não iniciou, que perdas você teve. Aí as perdas, elas podem vir de diversas formas, ela pode vir através, literalmente, da perda física mesmo, da falta de presença daquele indivíduo, porque foi levado a óbito, ou até mesmo no fim do relacionamento, que também leva a uma percepção de luto. Então, o final do ano, ele tem uma repercussão emocional para os indivíduos muito significativa. E aí a gente fica sempre naquela perspectiva do, mas será que é tão importante assim? Será que a gente deveria dar tanto valor ao final do ano? A questão é que não é se a gente deveria ou não deveria. A gente deve, pelo menos, dentro dessa perspectiva de expectativas para o final do ano, a gente deve construir um pouco de flexibilidade. Sabe, essa flexibilidade vai nos possibilitar aproveitar, literalmente olhar, eu tive uma perda, eu tive um término de relacionamento, mas ao mesmo tempo eu fiz uma amizade nova, eu estou com uma nova prática que eu gosto muito, eu estou no novo emprego, eu aqui tenho o restante da família, as pessoas que estão em volta de mim estão saudáveis, eu estou saudável, então devemos aumentar a nossa flexibilidade para que a gente não foque apenas nas coisas que a gente perdeu ou nas coisas não realizadas, para que a gente consiga mudar um pouquinho essa perspectiva, porque realmente o final do ano deixa a maioria das pessoas mais sensível, deixa as pessoas emocionalmente mais vulneráveis, e nessa reavaliação a gente pode encontrar às vezes uma balança que pende mais para o negativo do que para o positivo.
Evelyn, você falou aí em suicídio, né? Vamos falar agora sobre depressão e ansiedade. Esse período, ele também é de picos, pode-se dizer isso, se afirmar isso, esse final de ano para ansiedade também, depressão, e como você observa isso nos pacientes, enfim, nas conversas também, como isso se caracteriza e como se pode combater também. A gente precisa lembrar que a ansiedade, ela está muito vinculada a essa ideia do depois, né? Do que pode acontecer. E a ansiedade, ela acaba te trazendo, digamos assim, essa maior necessidade de uma previsibilidade, maior necessidade do saber o porvir. Tanto é que o ansioso, ele costuma fazer toda uma elaboração de teorias sobre o que vai acontecer, não necessariamente sobre o que está acontecendo. Ele tem maior dificuldade de focar no presente, acaba focando muito no futuro e trazendo uma sensação sempre muito de insegurança, incerteza e, principalmente, um pensamento negativo sobre as perspectivas de futuro. Então, a ansiedade, ela traz isso, já essa perspectiva de futuro dentro de uma perspectiva negativa. E já o depressivo, ele vai estar ali literalmente focado, muitas das vezes, no passado, no que ele não realizou, no que ele não fez, na perda que ele teve, na relação que ele queria que tivesse começado e não começou, no que ele queria ter construído e não construiu, e de repente, assim, na mudança que ele queria ter feito na vida e não conseguiu fazer. Então, isso traz para ele um nível de frustração, de inquietação emocional muito significativa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem um ansioso ali com medo do porvir e a gente tem um depressivo com a certeza de que o que está para trás não foi bom, ou até mesmo com o pensamento de que lá muito atrás, um dia ele foi feliz, mas que ele nunca mais conseguirá ser. Então, nesse final de ano, é sempre bom a gente estar atento às pessoas que a gente, de repente, já até sabe que tem um quadro mais depressivo ou mais ansioso, para que a gente esteja mais próximo, para que a gente esteja, assim, mais disponível, sabe? Como amigos mesmo, a gente não precisa ser terapeuta para a gente estar disponível, para a gente dar uma palavra de apoio, dar uma palavra de suporte, para estarmos perto de quem é importante para a gente, para darmos um oi, como é que estão as coisas, olha, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, me liga, se tiver alguma coisa urgente, entre em contato mesmo, tal. Então, a gente não precisa ser terapeuta para ter sensibilidade, a gente não precisa ser terapeuta para amar o próximo, para dizer palavras de suporte. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa realmente estar um tanto quanto mais disponível para prestar atenção no próximo e, principalmente, para a gente dar aquele auxílio, dar uma palavra, pelo menos, de suporte. E, às vezes, Adalberto, também não dá palavra nenhuma, só se mostrar presente, sabe? Estar por perto. Só o fato de escutar já é uma coisa muito boa. Com certeza. Maravilha. Evelyn Lindholm, que é psicóloga, muito obrigado pelas suas informações aqui, a gente conversar, né? Já no finalzinho do ano. Hoje, o último Rádio Opinião do ano, né? A última entrevista do ano. Muito obrigado e feliz ano novo para você, né? Ajudando aí também a outras pessoas, claro, né? A atravessar esse período, e a gente se encontra em 2024, com certeza. Muito obrigado, Evelyn. Bom dia. Nada, meu querido, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Satisfação a nossa. Bom, e esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo. Ficamos aqui com Marcos Vinícius, ele entra agora com sessão das 8 melhor do Pop Nacional e Internacional, animando aqui os últimos dias de 2023. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, amanhã com roteiro cultural, também comentário esportivo de Paulo Pellegrini, claro, muita informação para você. Até amanhã. ZYC 626, Rádio